Fala, meus amigos, mais um vídeo da série Eles Querem Falar com Você, e hoje especificamente Ezequiel quer falar com você. Bom, eu fiz esse canal para poder compartilhar com você conhecimentos e despertar em você atitudes, e hoje eu quero fazer isso com você. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender o significado e o chamado de Ezequiel. Você vai conhecer a soberania de Deus de uma forma maravilhosa e você também vai acessar um lugar de intimidade no coração de Deus e descobrir alguns propósitos que Ele tem muito importantes relacionados a nós. Bom, lendo o livro de Ezequiel, eu pude ter alguns entendimentos, algumas coisas me chamaram a atenção e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Algumas coisas que saltaram aos meus olhos enquanto eu lia esse livro e eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui você vai entender questões preciosas a respeito daquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito e como Ele quer se relacionar conosco. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para você nesse vídeo é que quando nós lemos o livro de Ezequiel, na verdade, antes de iniciar aqui naquilo que me chamou a atenção, eu quero te dizer que o significado do nome de Ezequiel é Deus é poderoso. E durante as Escrituras, eu não encontrei até hoje, lendo as Escrituras, um livro que revelasse mais a soberania de Deus, o como Deus reina, o como Deus governa, como Deus é todo poderoso e como Deus manifesta esse poder dele através do seu reino, através do seu domínio. E esse é o significado de Ezequiel. Qual que é o contexto dessas palavras que eu vou compartilhar com você aqui? O contexto é que Ezequiel, ele era alguém que morava em Jerusalém, ele era alguém que em sua época, em sua geração, sofreu a invasão dos babilônios e foi deportado, foi tirado da sua terra e levado para uma terra estrangeira. Juntamente na primeira invasão da Babilônia a Jerusalém, ele, juntamente com outros nobres, como Daniel e como outras pessoas ali de nome e pessoas que foram muito importantes, foram levados cativos. E foi deixado em Jerusalém um povo, foi deixado pessoas lá em Jerusalém. E Ezequiel está nesse contexto preso, ele está nesse contexto de alguém que foi deportado da sua terra, e alguém que está ali com 30 anos de idade, está ali como alguém que também era de uma família sacerdotal, alguém que tinha um ministério sacerdotal, e com 30 anos de idade ele começa a ter as visões e as revelações de Deus. O seu livro é um livro grande, é um livro extenso, um livro profundo, que revela visões da glória de Deus, que revela tantas palavras que veio a ele por Deus enviadas para que ele pudesse comunicar, e ele é alguém que vai profetizar para Israel, é alguém que vai profetizar também para as nações e alguém que vai profetizar para toda a criação. E é interessante pensar sobre isso, porque a primeira coisa que me chama a atenção é que quando Deus vai se dirigir a ele, Deus vai falar por muitas vezes, ó querido filho do homem. Veja esse verso de Ezequiel 16:12, que diz assim, ó querido filho do homem, revela, pois, a Jerusalém todos os seus atos abomináveis de traição. Essa expressão, ó querido filho do homem, me traz um entendimento de que Deus está demonstrando o desejo e o prazer que Ele tem com os humanos. Embora esses humanos firam o seu coração com traição, como nós vemos que o grande problema do livro de Ezequiel é a idolatria, o como as pessoas trocam Deus pelos seus ídolos, por falsos deuses, por deuses falsificados, colocam outras coisas, seres, pessoas no lugar de Deus e passam a depositar a sua confiança e servir a isso como se fosse um Deus. E de fato isso é uma traição, isso realmente fere o coração de Deus e o livro de Ezequiel vai retratar isso muito bem. Só que quando Deus está falando com ele, chamando-o de filho do homem, dirigindo a sua palavra para ele, em muitos momentos Deus vai chamar de ó querido filho do homem, mostrando que ali Ezequiel estava como um sacerdote, ele estava como um representante ali da humanidade diante de Deus, um representante do povo de Deus diante do próprio Deus, mas também alguém que representava Deus para os seres humanos. E esse é um significado de sacerdócio, aqueles que estão no meio, intermediando duas realidades distintas, aqueles que estão entre os céus e a terra para intermediar, para representar um para o outro. É tão interessante que tem uma das visões que ele tem, Deus pega ele pelos cabelos e levanta ele, coloca ele entre os céus e a terra, tipificando essa realidade.
E ele está sendo chamado por Deus de ó querido filho do homem. E isso revela o como Deus tem o desejo e o prazer e tem, né, um olhar dele para a humanidade e o desejo de ter um relacionamento realmente querido, realmente algo desejável, realmente algo de prazer. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro. A segunda coisa que me chama a atenção é que quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós vamos perceber que sempre que que Deus dá uma palavra, né, uma profecia a respeito de um juízo, a respeito de um julgamento, ou quando Deus faz alguma ação, no final dessa palavra, no final dessa ação, sempre você vai ver textos que estão falando assim, ó, como por exemplo Ezequiel 29:16. E assim saberão que eu sou o eterno e soberano Deus. Ezequiel 29:21. Então, todos entenderão que eu sou o Senhor. E Ezequiel 36:38. E todos reconhecerão que eu sou o Senhor Deus. Então, saberão, entenderão e reconhecerão que Deus é soberano. Você vai ver no início do livro Ezequiel dirigindo a sua palavra a Israel, dirigindo a sua palavra a Jerusalém, mas você vai ver Ezequiel também dirigindo a sua palavra contra as nações que estão ao redor de Israel, como por exemplo o Egito, como por exemplo Tiro, entre outras nações, outras cidades, onde Deus dirige a sua palavra. E em todas as ações que ele está fazendo, no final sempre tem um verso dizendo assim, ó, então eles vão saber que eu sou Deus soberano. Então eles vão entender que eu sou Deus soberano. E então eles vão reconhecer que eu sou Deus soberano. Isso fala para nós, isso revela para nós o coração de Deus a respeito dos seus propósitos, até mesmo quando ele está julgando, quando ele está emitindo juízo. Por quê? Porque depois de uma ação corretiva que ele faz, ele revela o propósito. É para que vocês saibam quem eu sou. É para que vocês entendam quem eu sou. É para que vocês reconheçam quem eu sou. Eu vou gravar um vídeo falando a respeito dessa diferença de saber, entender e reconhecer, porque eu achei isso muito interessante. Então essa foi a segunda coisa que me chamou a atenção. A terceira coisa é que Deus não tem prazer na morte, mas Deus tem prazer na vida. Essa é uma das revelações mais profundas do coração de Deus e daquilo que o livro de Ezequiel revela. Olha esse verso de Ezequiel 33:11. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Olha que interessante, Deus não tem prazer na morte do incrédulo, na morte do ímpio, na morte daquele que está andando de forma errada. Na verdade, Deus quer que ele se arrependa, que ele se converta e que ele escolha o caminho da vida e que ele abandone o seu mau caminho. Através de Ezequiel, nós vemos que Deus revela a sua real vontade para o seu povo, a sua real vontade para Israel, a sua real vontade para as nações e a sua real vontade para toda a criação. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que todos vivam, é que todos experimentem da vida que Ele tem, da vida que Ele nos deu, porque na verdade o Senhor nos chamou à existência para que nós participássemos da sua vida, para que nós pudéssemos conhecê-lo, amá-lo e ter um relacionamento com Ele e assim também governar junto com Ele. Porém, nós sabemos que o pecado é o que faz separação entre nós e Deus e o pecado é o que compromete essa relação. E Ezequiel é levantado por Deus para retratar essa situação, para ser um profeta e profetizar as palavras de Deus, aquilo que está no coração de Deus para o seu povo, para que o seu povo possa se atentar, possa entender, possa saber o que Deus está falando e possa reconhecer de forma prática. Bom, eu chego na conclusão aqui desse vídeo te chamando, porque o meu objetivo através desse canal é compartilhar conhecimentos e despertar atitudes. Então eu quero despertar algumas atitudes em você. Por exemplo, primeiro eu quero que você, a partir de agora, a partir de hoje, viva como alguém que é querido por Deus. Entenda que você é alguém querido, desejado por Deus e viva como. Segundo, reconheça Ele em todos os momentos da sua vida como alguém soberano, como alguém que governa absolutamente sobre tudo e todos, porque esse é o significado de soberano. E terceiro, deixe a idolatria que mata e converta-se à vida, porque Deus está te chamando para a vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se acrescentou algo, se te edificou, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta esse vídeo, deixe aqui algum comentário e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus.